Você sabe ou vai no chute? Agora vamos saber quem é bom de verdade. Uma vítima estava desmaiada e Joyce pensou em dar água, porque isso é perigoso. Alternativa A: pode causar engasgo ou aspiração. B: água pode estar quente. C: a vítima pode não gostar. E D: a garrafa pode cair. Nesse caso, dar água para uma vítima que já está desmaiada e que não tem o domínio das suas ações faz com que ela se engasgue ou aspire a água, piorando a situação. Então a resposta é a alternativa A. Luiz decidiu não revisar o carro antes da viagem. Qual o risco isso representa? Alternativa A: pode sujar o carro. B: falhas mecânicas inesperadas podem causar sinistros graves. C: gasta mais combustível. E D: fica menos confortável. Se você vai viajar e você não faz uma revisão para ter certeza de que tudo está ok em todos os sistemas do carro, falhas mecânicas inesperadas podem causar sinistros graves. Então, nesse caso, a resposta correta é a alternativa B. Olha lá, hein? Tem gente que responde sem pensar, erra e depois coloca a culpa no nervosismo. Então, presta atenção na próxima. A faixa de pedestres, com suas largas listras brancas, concede qual direito ao pedestres? Alternativa A: o direito de atravessar, mas somente quando o semáforo de pedestres estiver verde. B: o direito de atravessar apenas se não houver veículos se aproximando. C: a prioridade de travessia, exigindo que os veículos parem. E D: o direito do pedestre de esperar até que não passe carro. Veja só, sobre a faixa de pedestres, o próprio nome diz, faixa de pedestre. A prioridade de travessia, naquele caso, é do pedestre. O pedestre estando na faixa, os veículos devem parar. Resposta correta, alternativa C. Qual a função das faixas vermelhas na pavimentação das vias? Alternativa A: uma área de parada obrigatória para todos os veículos. B: uma faixa de tráfego com velocidade máxima reduzida. C: uma área de cruzamento perigoso que deve ser evitada. E D: um espaço exclusivo ou preferencial para circulação de ciclistas. Quando você tem uma faixa vermelha pintada na via, é uma ciclovia ou uma ciclofaixa. Então, a resposta correta, nesse caso, dessa questão, é a alternativa D de dado. Agora, se segura aí, porque a próxima questão é daquelas que fazem muita gente ficar pensando para responder. Vamos lá. A placa sentido proibido indica que, alternativa a entrada de veículos naquela via ou faixa é proibida, pois o tráfego flui no sentido contrário. B: a velocidade máxima permitida é muito baixa. E C: não pode virar à direita ou à esquerda no próximo cruzamento. E D: a rua não tem saída e será preciso retornar. Nesse caso, tem uma seta e um corte dizendo que o sentido é proibido. Então quer dizer que daquele ponto em diante você não deve seguir em frente porque o tráfego vem no sentido contrário. E a resposta da questão é a alternativa A. Ao ver uma placa amarela com o desenho de uma lombada, quebra-molas, o que o condutor deve fazer? Alternativa A: acelerar para passar rapidamente pela lombada, o quebra-molas. B: reduzir a velocidade para passar pela alteração no pavimento com segurança e conforto. C: desviar para outra faixa para evitar a lombada, o tal do quebra-molas. E D: manter a velocidade, pois a placa é apenas um aviso. Veja só, se você já vê a placa, então você deve fazer o quê?
reduz a velocidade, passa por ela devagar, para que você tenha segurança e conforto, não só para você, mas também para todos os ocupantes do veículo. Resposta correta, alternativa B de bola. Ao ver uma placa amarela indicando aclive acentuado, qual deve ser a recomendação para um motorista de carro manual? Alternativa A: manter a marcha mais alta possível para economizar combustível. B: acelerar ao máximo antes da subida para ganhar impulso. C: acionar o freio de mão levemente para ajudar o controle do veículo. E D: reduzir a marcha antes de iniciar a subida para não perder a força. Então, recapitulando, aclive é subida, declive é descida. A pergunta fala o que deve se fazer em caso de uma aclive quando o condutor está com um carro manual. Professor, o que é um carro manual? É aquele que você coloca com a mão, primeira, segunda, terceira. Quando você não muda as marchas com a sua mão, ele é um carro automático, ok? Então o que se deve fazer? Deve-se reduzir para uma marcha mais firme. Por exemplo, se você está numa terceira, reduza para a segunda, para que ele tenha mais firmeza e não perca a força na subida. Então a resposta correta é a alternativa D de dado. Se você quiser ter explicações como essa em aulas gravadas por mim e aulas ao vivo, você pode estar no Fórmula de Aprovação no Detran. É o método que eu criei para ajudar pessoas de todo o Brasil a passarem nesta prova. O link para você se inscrever e garantir sua vaga está na descrição deste vídeo ou no link da bio deste perfil. As placas brancas com mensagens como use o cinto de segurança pertencem a qual categoria? Alternativa A: placas de indicação educativas. B: placas de sinalização temporária. C: placas de advertência. E D: placas de regulamentação. Veja só, é uma mensagem. Use o cinto de segurança. É uma mensagem para te lembrar da importância de usar esse cinto para a sua segurança. Então, é uma mensagem educativa para todos os condutores. Então, por isso, ela faz parte das placas de indicação, ou seja, placas com mensagens educativa. Resposta correta, alternativa A. As placas de formato octogonal, ou seja, de 8 lados, e triangular, que é um triângulo invertido, são exceções dentro de qual família das placas? Alternativa A: placas de advertência. B: placas de regulamentação. C: placas de sinalização temporária. E D: placas de indicação. Veja só, tem uma família de placas que todas as placas são redondas. Todas são redondas. E essas duas tem uma formato octogonal e a outra formato de um triângulo invertido. Essas duas fazem parte da família de placas de regulamentação. Resposta correta, alternativa B de bola. O que eu mais gosto é ler nos comentários as pessoas dizendo de onde elas são. Eu fico tão feliz de saber que tem pessoas do Brasil inteiro. Então, de novo, escreva aqui nos comentários deste vídeo de onde você está assistindo esse vídeo, o nome da sua cidade e o estado que você é, tá bom? As placas de indicação de cor marrom são utilizados para sinalizar o quê? Alternativa A: direções e distâncias para outras cidades e rodovias. B: mensagens educativas para um trânsito mais seguro. C: atrativos turísticos como cachoeiras e museu. E D: serviços auxiliares como postos de gasolinas, hospitais e hospitais. Então vamos lá. Associe a cor marrom com a terra. Olha só, o marrom, a terra não é marrom? Vermelha assim, meia roxona, dependendo do lugar. Associe essa placa de cor marrom com a terra. E a terra é o quê? O que que tem na terra? Tem atrativos turísticos, cachoeiras, né, áreas de camping, atrativos turísticos, florestas. Então, placas marrons estão associadas em
atrativos turísticos como cachoeiras e museus. Resposta correta, alternativa C. As placas de indicação de cor verde são mais comuns em qual tipo de ambiente? Alternativa A, próximo a parques e reservas naturais para indicar atrativos turísticos. B, em zonas escolares para reforçar a necessidade de atenção. C, dentro de áreas urbanas para indicar os nomes de ruas. E D, em estradas e rodovias para orientar sobre direções, destinos e distâncias. Quando você está na rodovia, não tem uma placa que aparece de vez em quando com o nome da cidade e quantos quilômetros falta para chegar nessa cidade. Às vezes aparece 3, 4 cidades, 1, 2, 3 cidades e sempre na frente de cada nome, o que? A distância para chegar nela. Qual que é a cor dessa placa? Não é cor verde? Exatamente, se é cor verde, ela está onde? Em estradas e rodovias. E indica o quê? A direção de cada cidade, né? O nome das cidades que vem pela frente e também as distâncias. Então a resposta correta é a alternativa D de dado. Está gostando dessas explicações? Tá vendo essas perguntas que são do CNH do Brasil e que vão cair na sua prova? Então curte esse vídeo, siga o perfil, inscreva-se no canal de onde você estiver assistindo, né? E seja sempre bem-vindo à nossa família. As placas de regulamentação, com exceção de duas, possuem formato circular. Já falamos numa outra pergunta quais são essas duas. Quais são essas duas exceções e por que tem formatos distintos? Nós já falamos, então você vai saber essa pergunta, hein? Veja só. A, placa pare, octogonal, e, de preferência, triângulo invertido para serem facilmente reconhecidos. B, proibido estacionar, retangular, e alfândega quadrada devido a convenções internacionais. C, velocidade máxima permitida, quadrada, e sentido proibido, retangular, para destacar sua importância. E D, lombada, losango e cruz de Santo André, formato de X, por indicarem perigos e não regras. Veja só, qual que é a resposta? Escreve aí nos comentários. Resposta A, placa de pare, e de D, a preferência. As placas de regulamentação que estabelecem regras obrigatórias são predominantemente de que cores? Alternativa A, amarela e preta. B, vermelha, branca e preta. C, azul e branca. E D, laranja e preta. Nesse caso, placas de regulamentação, elas regulamentam e expressam regras obrigatórias. O fundo dela é branco, o desenho está em preto e a borda ou a tarja, quando há, é vermelha. Então, vermelha, branca e preta, resposta dessa pergunta, alternativa B de bola. Muito bem, mas agora eu quero que você foque, preste atenção, porque vamos aumentar a dificuldade. Será que você vai acertar? As placas fixadas ao lado da via, como a de pare, pertence a qual tipo de sinalização? Alternativa A, horizontal. B, sinalização semafórica. C, sinalização vertical. E D, dispositivos auxiliares. Dispositivos auxiliares são cones, cavaletes e fitas, por exemplo. Mas a pergunta de placas fixadas. Então vamos descartar dispositivos auxiliares. A sinalização horizontal, que está na alternativa A, toda vez que você ouvir ou ler sinalização horizontal, trata-se da sinalização feita no solo, na via, como por exemplo a faixa de pedestre, como por exemplo a escrita pare, sinalização horizontal. A sinalização semafórica é o semáforo, então não é placa. Então nós ficamos com a alternativa C, sinalização vertical. Acertou? Tomara que sim, tenho certeza que sim, porque você está preparado para a prova do Detran. Resposta C. Terminamos mais um vídeo e eu quero saber de onde você está assistindo. Você já escreveu? Muito bem, então escreva assim agora. Professor, fiquei até o final do vídeo e estou aguardando o próximo. Um grande abraço para você.